Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feotech, mas aqui a gente está para falar de carro e de paixões e um monte de loucuras. Vocês estão vendo o Mazda RX-7 aqui hoje? Não, hoje não é episódio dele. Vai ter uma palhinha dele aqui, esse Mazda do TK, veio parar comigo aqui, vocês vão entender, já entenderam por quê. Mas hoje o episódio é da Mercedes. Quem estava esperando uma atualização sobre a Mercedes, hoje vocês vão ter todos os detalhes de como é que é a pior Mercedes e a gente está recuperando ela e vocês vão ver. Olha, eu prometo que a gente vai fazer o maior esforço de todos para fazer talvez a melhor Mercedes ou a melhor 190, e ainda esse carro vai ser um tributo a Ayrton Senna, como eu já comentei no vídeo passado, porque para quem não conhece a história, Ayrton Senna competiu com essa Mercedes, com essas Mercedes 190 aí no lançamento delas em 1984 na Corrida dos Campeões, e ele ganhou aquela corrida. Ele era um principiante da Fórmula 1 e ele conseguiu vencer todos os grandes campeões da história, e aquele dia ele aprendeu que ele podia vencer e ele fez. Depois disso ele se transformou em multicampeão, então para ele aquele carro, aquela corrida teve um valor muito especial, e nada melhor que nós como brasileiros fazer uma homenagem ao Senna, talvez trazendo um pouquinho dessa memória para aquela 190e. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente, não vai ser um carro totalmente original. Vocês me conhecem, sabem que eu sou muito imaturo para deixar um carro original, não sou nada purista, então já fiz isso com a Ferrari, não deixei ela nada original e modifiquei profundamente ela, mas podem confiar que vai ficar legal. E hoje então eu vou mostrar para vocês todas as atualizações do projeto da Mercedes, como é que ela tá. Vocês vão ver detalhes do cabeçote, do motor, do bloco, da lataria, várias surpresas aí, tem que olhar até o final para vocês entenderem algumas coisas bem interessantes. Então eu vou, como o carro está em Orlando, eu vou mostrar para vocês através de vídeos do pessoal que veio para os churrascos e estão cuidando do carro. Então a qualidade dos vídeos é um pouquinho diferente, porque um foi feito celular, outro do outro, mas o importante é mostrar a informação. Eu quero que vocês curtam hoje, eu quero que vocês assistam. Eu estou muito empolgado com a Mercedes, é um carro, o maior projeto que eu já fiz nos Estados Unidos, assim, porque envolve de tudo, né? Fazer tudo no carro, muito trabalho, mas ao mesmo tempo acho que a recompensa vai ser muito grande. Espero que vocês curtam, pega o chimarrão, pipoca, pão de queijo, sentem aí, churrasquinho, se for de noite pega uma cervejinha e espero que curtam esse episódio aí. Vamos começar aí com algumas coisas diferentes aí. Uma coisinha, vocês viram que o Mazda do TK tá aqui, né? Para quem não conhece esse Mazda, eu vou mostrar mais deles outro dia, mas já que esses dias eu fiz a partida da Corvette C6, a partida da Corvette C8, foi um comparativo no vídeo da semana passada, retrasada, e depois eu fiz um vídeo da Ferrari. Deixa eu botar esses 3 vídeos aqui, na sequência eu vou botar o vídeo da partida do Mazda RX-7, para comparar esses 4 carros, são muito diferentes, porque a Corvette são 3 V8 e um rotativo, e tem um 5º V8 que eu quero mostrar para vocês, que eu vou botar depois ali. Ô Luiz, pega a chave da picape lá. E esse é o 5º carro que eu vou comparar. Eu quero que vocês me digam qual que é o ronco mais legal, qual que é o barulho mais legal. Aí tá falando de ronco? É. Não, aqui é meio sacanagem. O Luiz, ele tem uma arma meio poderosa na mão, mas vamos ver todos os carros aqui. Vamos começar pela picape e depois eu vou botar os outros. Agora vamos botar o Mazda RX-7 de barulho e depois a Ferrari, e aí eu vou relembrar a Corvette C6 e a C8 e vocês fazem uma votação em qual que vocês acham o barulho mais legal.
E aí, qual o carro que vocês acham que tem a partida e lenta e acelerando parado mais legal de todos? Bota nos comentários e vamos fazer uma votação. Bom, votem nos meus aí, não vamos votar no do Luiz. Mas ó, aqui vamos para a parte que interessa agora, ó. Vocês estão aqui para assistir o episódio da Mercedes, né? A gente não tá falando quase nada da Mercedes nos últimos episódios, justamente porque eu tava guardando algumas informações, algumas novidades. E deixa eu apresentar primeiro aqui mais um integrante que caiu no golpe do churrasco aqui, ó. O Gil. E aí, tudo bom? E aí, Realizando aqui, né, um sonho do entusiasta aqui. Onde é que tu mora? Eu moro em Connecticut. Ele mora em Connecticut, é lá na puta que pariu, em termos de brasileiro, assim, gaúcho. Só 1000 milhas, né? 1000 milhas. Foi, Veio 1000 milhas aqui. Foi. Peguei pegado pra vir pra passar. Vai ser minhas férias aqui, né? Eu conheci o Gil na corrida que o Kaká andou lá em Maryland, né? No dia que ele bateu o recorde. No dia que ele bateu o recorde, ele tava lá. E aí depois todos esses vídeos e a gente foi em contato hoje veio visitar. E aí hoje eu realizei. Mas é o seguinte, ele achou que vinha aqui pra comer um churrasco, pra bater papo, só assistir, não, já botamos ele no trabalho, ó. Pegamos aqui o bloco da Mercedes pra dar uma limpada. Tu não te escapa aí, meu? Pera aí. Esse aqui você já conhece, né? E aí? Felipe Andrés. Esse é o cara das missões ali da Ferrari. Já fez várias coisas ali. E ele caiu mais um golpezinho aqui. Só que esse aqui é o seguinte, é o outro episódio, tá? Então, hoje ele tá só de butuca aqui, tá dando umas mãos. Ele tirou os selos do motor aqui, né? A gente tava, na verdade, falou, cara, o que a gente não tem muita coisa pra fazer, vamos tirar o selo do motor do bloco. Até que não tava ferrujado, né? Não tava furando. Pelo jeito eles usavam bastante aditivo, né? Antifreeze que eles chamam aqui. Tava bem bom, até foi ruim de tirar. E aí a gente tirou o selo aqui. Porque até eu vou falar o seguinte, na Proline lá, eles foram pra fazer os selos. Eles, mas que selo é? Onde é que acha? Eles não são muito acostumados a adaptar, digamos assim. Então, se não tem na Mercedes e o fabricante não vende, não ficam preocupados. Mas o bloco tá aqui, a gente vai dar uma limpada. Só que agora é o seguinte, ó, eu preparei um material para mostrar para vocês do andamento da Mercedes. E eu vou começar pela lataria. Vou mostrar como é que tá a lataria, vocês vão entender o estado dessa pior Mercedes. Que bronca, né? Sabe aquele ditado, cavalo dado não se olha os dentes? Não sei se é um ditado gaúcho ou não, pelo menos eu conheço da minha infância. Eu peguei ela sem olhar muito como é que tava. Eu sei que tinha umas 5 camadas de tinta por baixo, vocês vão ver agora. Olha o que a gente fez na Mercedes para chegar onde é que a gente quer chegar da lataria. Então, a partir de agora, vou botar alguns vídeos aqui de como é que ela está indo, para vocês entenderem onde é que está o tamanho dessa missão aí. Começando as imagens aí, a gente está começando a primeira desmontagem. É legal ver assim em time-lapse, porque dá para ver bem direitinho como é que começa o processo aí. Levantando o carro, tirando, ó, já tinham tirado os paralamas. Dá pra ver, olha só, por dentro dos paralamas é bem inteirinho, as portas aí dá pra ver todas as camadas de tinta que tem. Olha um negócio estranho que tem na tampa do porta-mala, eles botaram tipo aquelas espumas de construção porque deve ter descolado as travessas do porta-mala ali, ó. E aí já tava sem motor, ó. Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui eu, Maurino Júnior, John. Estamos aqui desmontando a Mercedes. Vamos lá, já começamos um pouco aqui. Eu vou mostrar para vocês já o que já foi. Dá uma olhada aí. Tudo fora. A frente já está no esqueleto. Bastante trabalho. Pois aqui já está fora. Já está fora. Já está fora. E aqui estamos o esqueleto do bicho. Tá um pouco sujo só e acho que uma limpada aqui, uma limpada nesses fios, sacar tudo isso aqui, vai ficar para pintar e vai ficar zero. Olha aqui, não tem marca de porrada, não tem marca de nada, bem inteiro. Bem retinho mesmo. Em cima tudo zoado, mas não tem marca de nada não, tá bem certinho. Ó. Tudo inteiro, ó. Olha só, alinhada. Não tem podre, não tem emenda. Tá tudo original, ó. Tudo certinho. Isso já é uma vitória agora. Ó. Tudo no lugar, até com lacre ainda, ó.
Caramba, tá bom. Com o primeiro dia tá bom pra caramba. Aqui atrás também, aqui atrás eu só tenho aquele pouquinho de ferrugem ali, só que eu acho que entrou água, empoçou e só. Porque aqui eu nem em volta das coisas aqui, ó, olha o que tem de podre, nada. Isso aqui é só uma limpeza e deu. Geralmente apodrece aqui, né? Não tem nada não. O único podrezinho aqui é que você já tinha mostrado no vídeo lá. Aqui, ó, superficial isso aqui. Aqui, ó, você tira, sai tudo. Show de bola. E vamos pra cima, galera. Tá quase no começo. Aí o painel, rádio caindo, o acabamento tudo feio, é tudo de madeira esse acabamento. Ali tá os cantos quebrados, ó, do acabamento, você vai precisar dar um jeito de fazer. O volante, com certeza vão trocar, não se preocupa. Mas o painel tem uns botões enjambrados, algumas coisas assim que realmente vai precisar refazer. Achar um lugar bacana agora pra dar uma pescada, né? Que pescar, Marcelo, tá louco? Tem um riozinho legal. O que a gente acha mais por aqui? Quantos conhecem esse prédio aqui? Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Ela. Cena Project. Eu tô numa luta para tirar esse teto. Eu não quero rasgar nada. Aqui eu soltei tudo, mas aqui dentro tá enfiado para dentro do teto, daí apertado. E toda a volta tem parafuso. Eu não sei se eu tiro, senão vou ter que rasgar esse forro do teto aqui para poder chegar nesses parafusos, tá? E tô com pouca ferramenta aqui também. Os forros de porta, a mesma coisa. Eu tirei os cartões de porta, mas para me tirar os vidros, eu vou ter que baixar, porque os parafusos das máquinas estão lá em cima. Eu tenho que ter a bateria com as pontinhas de teste, que ela bota aqui e vem baixando, né? Vai ter que ser algo assim. Ah, caramba, olha quanta tinta tem aí. Impressionante esse produto químico que vai soltando. Interessante que esse carro foi pintado várias vezes, aparentemente, em cima, né? E não porque bateu, simplesmente porque acho que o cara foi tocando, foi botando tinta. E nunca tiraram. Aí tem que colocar mais uma pra sair. É. Ah, é bonito de ver quando vai o processo fazendo assim, né? Deixando na lata mesmo. Dá pra ver já a porta. Cara, até o capô era lisinho, aparentemente não tinha batido, só tinha soltado as travessas mesmo.
Cara, essa parte dá trabalho, né? Vai... É o estado da Mercedes hoje. Baixamos os vidros, tiramos os bancos. Está sendo lixado todo. Foi removida a tinta. Se for pensar um carro desse de 35 anos de idade, né? 35 menos. É, 35, 86 o carro. A gente está aqui hoje, quarta-feira, dia 19. Aqui está o estado da Mercedes, toda lixada já. A gente veio hoje baixar os vidros, tirar os bancos para ter mais acesso. Agora ele vai terminar de fazer o lixamento para começar a passar fundo, né? Fazer mais as outras coisas. A mecânica, aqui está o motor antigo dela, interessante, ó. Esse era 8 válvulas, né, Yuri? Não, né? Não? Oi, Yuri, não é 16, Eu não sei dizer. é 8. Eu até acho que a parte de baixo é a mesma, só muda o cabeçote, né? O Yuri tá acostumado com o Fiat, ele vê um cabeçote largo, ele acha que é 16 válvulas. Tributo ao Senna. É longo o caminho, mas vai ficar bom. Olha aí já, com a tinta removida. Impressionante como a lata é lisa. Tá bem lisinha tudo. Bem impressionante. É, tem que dar uma limpada nesse cofre aí, né? Tirar todos esses fios, fechar os furos, dar uma limpada direta no chicote mesmo. É legal tirar os vidros para fazer. Aí o Sandro fazendo isolamento, bonitinho, hein? Capricho. Veio para os Estados Unidos, achou que é só passear, caiu no golpe do churrasco do mano. Dá para dar o fundo, ó. Um slow motion no fundo. Mas cara, levar no metal assim, deixar o carro no metal faz toda a diferença, né? E quando o carro não tinha massa o carro, né? Não tinha tudo torto, não tinha nada embaixo. Parece ser todo lacrado, impressionante. Um carro de 35 anos de idade. Impressionante mesmo. Até os caras tinham feito esse negócio de trocar o motor e botar um motor 8 válvulas, tirar o câmbio manual, botar um câmbio automático. Eles trocaram o motor e câmbio desse carro. Porque provavelmente quem estava usando o carro continuou usando ele bastante tempo. E mesmo com essas alterações mecânicas assim de lata, o carro nunca tinha batido. E a quilometragem do carro, eu não me lembro agora qual a quilometragem, mas não é baixa. Esse carro rodou bastante. Não tinha batido nem podre, mas ele estava pelo menos uns 10 anos na oficina ali do Rosé. Então também ficou muito tempo parado dentro da oficina. É legal ver essa parte da pintura aí, o fundo. Não sei vocês, mas eu gosto de olhar isso aí e parece uma terapia. Aí já com todo o fundo, ó. Na verdade agora ele está pronto para receber o kit da Evo 2, né? Que é
um paralama alargado atrás, um paralama inteiro na frente, atrás uns apliques no paralama, o aerofólio traseiro, os para-choque traseiro, para-choque dianteiro da Evo, os apliques de porta ele já tem, né? Usa original. E aí depois disso dá para dar o fundo e pintar o carro inteiro mesmo. Por enquanto ele está agora, então foi lixado, foi dado fundo, não tem massa nenhuma, tá bonitinho. Agora é botar o resto das peças que estão vindo. Eu vou mostrar para vocês depois de onde é que eu comprei todo o kit de Evo 2. O bom é que vem um paralama inteiro, não precisa pegar o paralama original. Estamos aqui, ó, chegou a transmissão da Mercedes. Carlos trouxe para nós lá da Geórgia, quando nós fomos fazer o treino. Vamos descarregar para começar a limpar e verificar toda ela. Tem que ver como é que vai fazer para usar esse som agora, Anderson. Nela. É um comediante esse Marcelo. Aqui tá um monte de coisa que saiu, ó, o brake light, todas as borrachas. As borrachas acho que vai ter que comprar tudo novo. Falar nisso, tem que procurar isso. Novinha, judiaria, spoiler, o grill. Nossa, tá bonito ainda. Os forros de porta estão bem inteiros. Não, pior que estão bem inteiros, olha aqui, ó. O carro do ano que tá excelente. Vambora. Os tapetes a gente pegou, viu? Roubamos os tapetes. Tamo bem de buzina. Eu só quero ver como é que vai fazer com essa pintura geral que o mano fez aí, ó. Até o teto solar. Sim, o teto é da cor, não é de vidro. Isso aí é bonito. É bom lavar um câmbio desse depois de 35 anos de serviço. Quero ver como é que tá por dentro esse câmbio. Estamos com a transmissão aqui. Já tiramos, agora dá para enxergar que é alumínio, sabe? Vamos começar a desmontar e ver o que precisa trocar nela para deixar ela zero. Cilindro de atuador, o acoplamento do cardan, o resto tudo vamos ajeitar para deixar ela novinha. Vocês viram aí os detalhes, como é que tá o carro. Cara, impressionante. Como eu não tô junto com o carro, eu comecei a olhar e eu fiquei impressionado. Realmente a lata tá zero. Tirou toda a tinta, tirou aquelas montes de camada de tinta. Cara, não tem podre, tá alinhadinho por baixo do paralama, vocês viram ali nas longarinas, assim, bem retinho. O carro nunca tomou porrada. Possivelmente era até lacrado esse carro. Então, olha, foi, digamos assim, é o destino. Muita sorte esse carro ter me achado. Agora vamos para uma outra parte do projeto da Mercedes. Vamos olhar como é que tá o cabeçote lá no Brasil. Você se lembra quando eu tirei o cabeçote? Esse motor tinha 200 mil milhas, se eu não me engano, 150, sei lá, 300 mil quilômetros. E a gente desmontou o cabeçote aqui, tava sujo, feio. O que a gente fez? Eu mandei o cabeçote pro Brasil, porque o Stumpf Cabeçotes me falou que ele podia pegar o cabeçote e dar um trato nele direto. Só que eu recebi o vídeo dele e eu vou acompanhar, vou assistir literalmente junto com vocês. Então, da mesma maneira que vocês estão vendo esse material, eu também estou recebendo e entendendo como é que está o processo. Vamos ver como é que está o cabeçote lá no Stumpf, no Brasil. E para fazer esse vídeo aí, eu pedi pro grande amigo TK ir lá pessoalmente no Stumpf e filmar exatamente, discutir um pouco do projeto, ver como é que tá. Assistam aí, vamos ver como é que tá isso aí. Fala pessoal, Thiago Kifuri aqui na área, invadindo o canal do Anderson Dick para mostrar para vocês algo muito legal, direto de Cascavel, no estado do Paraná. Estou na nova sede da Stumpf Cabeçotes, ó.
que eles montaram, porque o cabeçote da Mercedes chegou dos Estados Unidos e já está aqui. Aliás, ao invés de entrar por aqui, eu vou entrar por aqui, que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui é o paraíso do cabeçote de alta performance. Dá uma olhada a estrutura que eles têm aqui, quantidade de cabeçote para carro de pista, carro de rua, tem moto, tem kart, tem caminhão, tem a turma trabalhando tudo aqui. Mas eu quero levar vocês, ó, até essa sala para conversar com o senhor Júnior. Estamos na área. Vamos testar o bicho? Bora? Estou na companhia do Juninho, para quem não conhece. Fala, galera. A gente fala beleza? Júnior Stumpf, mas é Stumpf Júnior, né? Isso. Tá aqui, o cabeçotão chegou. E aí, me conta. Você bateu Bora. o olho, o que você achou assim? Do... É um projeto bem diferente. Aquilo que a gente, pelo que a gente percebeu, é um motor já muito bem desenvolvido. Porém, para o projeto que ele vai ter, a gente vai precisar readequar ele. Vai ser um projeto turbo, né? Projeto turbo, vai ser um projeto com combustível diferente, que ele é desenvolvido para gasolina, agora vai ser a álcool. Então a gente vai fazer as medições de fluxo, descobrir os pontos que a gente pode melhorar, né? E aí fazer toda essa avaliação e botar a mão na massa e fazer acontecer, né? Então me conta um negócio, primeira coisa, e me corrijam se eu estiver equivocado. Falam muito que o desenvolvimento desse motor foi junto com o C20XZ. Você bate o olho, você vê semelhança assim Sim, com o cabeçote Rover? tem, principalmente na questão da câmara de combustão. Ah, O duto não, o duto de admissão, o C20XZ ele é individual e só lá perto da sede que ele vai se transformar em 2 dutos menores, né, para um para cada válvula. E esse aqui desde a entrada ele já começa com 2 dutos, pode perceber. Isso é muito cabeçote raro. multiválvulas, ele tem um duto por válvula, né? Um duto por válvula, é muito raro isso. Muito legal. Então a gente descarbonizou, deixou ele bem limpo para fazer esse teste. E agora a gente vai fazer o teste primeiro de admissão, depois de escapamento. E ver... Visualmente ele estava ok, assim? Tava ok. Tá. As válvulas assim, não tinha um desgaste, tá? Um cabeçote bom. Que legal. E aqui você colocou na bancada, né? A gente tem essa bancada de fluxo, é uma bancada Sainz. Essa bancada é construída na Argentina. Tá. E o software dela que a gente usa é um software importado americano, né? Um Flow Pro que chama. Tá. E então, o legal dessa bancada é que ela não tem variação. Se eu medir 10 vezes, mesmo o cabeçote não mudar nada, ele vai dar as 10 vezes a mesma medida. Sério mesmo? Mas não tem variação, porque ele tem uma compensação por temperatura de ar, tudo isso o software mesmo já Preciso faz. pra caramba. Porque assim, quanto seu cabeçote tem de CFM? Uma vez uma bancada vai ter 120, a outra vai ter 110, a outra vai, enfim, isso vai variar igual o dinamômetro. Mas o importante para nós é que ele dê sempre igual. Porque se a gente fizer uma modificação, a gente sabe que ele realmente ganhou ou perdeu, né? Então, E aqui você faz a medição de fluxo, você faz de todos os cilindros? nesse primeiro caso a gente vai fazer só de um. Tá, pra gente só medir de um. e ter uma ideia do que Depois de feito, aí sim a gente vai se preocupar em ter essa equalização de todos os dutos, né? E quanto você acha que tem? Assim, tua Eu percepção. vou dar um chute, eu acredito que ele vai dar uns 240, 28 polegadas original. Tá. Porque o comando, o duto é muito bom, mas o comando é um pouco pequeno. A gente não vai alterar o tamanho do comando. Então eu acho que uns 240 ele vai ter original. É um chute, né? Pode ser que... Isso a 28 polegadas. A 28 polegadas de pressão. A gente vai trabalhar assim, por ser um motor turbo, né? Então a gente vai trabalhar com mais pressão para poder chegar mais perto da realidade do que o motor vai ter lá no uso. Porque normalmente é em torno de 10 que vocês medem, não? A gente mede em 10 quando é motores aspirados. Mede em 10 a 28. Com 28 ele dá um valor maior de fluxo. E o que acontece? A gente consegue pegar mais defeitos. Quando está medindo a 28 polegadas, por ter mais velocidade de ar dentro quando a gente está fazendo a medição. Então se a 10 polegadas eu vou medir esse duto, esse, às vezes não dá diferença nenhuma. Eu vou medir a 28, às vezes aparece 5 CFM, entendeu? Entendi. Então a gente gosta de ter todas as... medir a 10 e também a 28. Tá. Legal. Então vamos lá. Quero mostrar para o pessoal como é que é feita a medição. Aqui é o seguinte, agora as válvulas estão todas fechadas. Como ele é duas válvulas, quando ele é uma válvula só por cilindro, a gente tem um motor que está aqui, que ele mesmo abre a válvula e fecha sozinho.
No caso desse aqui, que ele tem duas válvulas, esse motor não consegue abrir as duas. Então a gente travou ela fechada e agora eu vou abrir o tanto que eu quero. No caso eu tenho que abrir, o comando a gente viu que levanta 9 milímetros. Eu vou fazer esse teste em 3 medições. Agora eu vou... 3 levantes. 3 levantes, exatamente. Eu vou abrir primeiro com 3, fazer a medição, vou abrir depois com 6 e depois com 9. A ideia aqui é a gente ter o parâmetro, né, de fluxo. A válvula está toda fechada, eu zerei o parquímetro. E lá está aberto. Porque lá já está aberto o 3. Esse aqui eu abro o 3 aqui no parquímetro aqui, ó. E aí faço ele, ó. Agora ele já está com 3 cada um. É um jeito simples de fazer essa abertura de válvula, né? E aqui está montado com as válvulas de escape tem que estar totalmente fechado e vedado, né? Para a gente fazer essa medição sólida, ele não pode ter vazamento, né? E aqui o que é? Vocês colocam? Aqui o que acontece? Aqui tem um canto muito vivo, né? O que não acontece no motor, porque o ar vem do coletor, então o coletor é exatamente desse tamanho aqui, certinho. Então se a gente for medir ele assim, a gente vai ter uma perca, né? Então quando a gente coloca essa massa, a gente tira esse canto vivo, é uma forma de tirar a turbulência. E de simular uma situação normal. Isso. Ele deu 115? 115 com 3 milímetros. Agora a gente... Já é coisa pra caramba, né? Com 28 polegadas é dentro da... É dentro. Agora eu vou abrir... Agora tá com 6. É o 3 mais 3, né? Vai passar aquilo que eu te disse, hein? Vai passar. Vai passar. Vamos fazer o seguinte, vamos medir o 9, pegando do 0 de novo. Pega uma chavinha de fenda para mim. Só para evitar de a gente não ter uma perfeição. Deixa eu conseguir fechar aqui. Agora eu vou zerar de novo e daí vou abrir os 9 para a gente não perder o parâmetro. Os 9 milímetros que o comando abre. Ela quer ver a medição? Pode ir. Vou até segurar a válvula aqui para evitar vazamento. Eu tô bom de chute, hein? 236, 237. Sério? Aham, olha lá. Ficou até sorridente já. Tinha falado 240, né? Corrigido, deu 235. 235 ele tem com 9, que é o que levanta. Isso na admissão, né? Agora... Isso é bom? É bom, pô. Um cabeçote GTI, 16 válvulas, vai chegar mais ou menos nisso. 240, a gente tira, né, Jean? Isso. Não, depois de feito. Depois de feito. Só que com comando maior, né? Aqui a gente está medindo a 9 de levante. Só que a gente percebe que ele de 6 para 9 ganhou pouco. Né? Ele tinha 220 a 6 milímetros. 218 deu a 6. Com certeza ele está limitado em alguma coisa que a gente vai ter que achar. Legal. Agora a gente vai medir a velocidade do ar. Né? O que a gente falou para poder ver se tem algum ponto de baixa velocidade dentro do ar.
dentro do duto. Isso é tipo um pitô mesmo? Assim, Isso, é um tubo pitô, isso que é usado na aviação. É? É usado na aviação. E aí você consegue medir em diferentes regiões do duto? Isso. Ali ele vai mostrar para nós, depois ele vai gerar um gráfico disso. Enquanto o fluxo mostra. Pode ligar em 10 polegadas, né? Isso. Vou medir em 10 polegadas isso daí pra gente não ter muita variação ali dentro. O que você falou? Boa velocidade de ar. É. Muito bom. O duto é pequeno, né? A gente percebe que ele tem mais velocidade na região mais embaixo. Tá. Mais embaixo. Próximo da válvula. Vamos ver. Aqui ele está com uma cor mais clara, onde ele tem mais velocidade. Deixa eu ver de perto, pera aí. Onde está com a cor mais clara é que tem mais velocidade, tá? Isso. E aí seria na região mais profunda esse do duto ali. Só que varia pouco. Tem cabeçotes que chega a 0 em alguns pontos. Ô louco. Sério mesmo? Então, tipo, Mal desenhado, né? o ar não... Não passa nada por Nada. ali. E o ideal é o quê? É que ele passe em todo o duto. Passa em todo o duto, mas a gente vai trabalhar mais nessa parte de baixo mesmo. Trabalhar mais onde ele tem mais velocidade para ganhar mais volume, né? Apesar que ele tá bem equilibrado. Eu achei que tá show de bola. Estávamos aqui, Juninho bateu o olho e falou, o que você falou do escape? Que eu acho que vai ser campeão. Mesmo o original, eu acredito que ele vai passar de 200 CFMs. A gente chutou aquela hora, né? Chutou não, né? Mais ou menos deu uma estimativa de 240 na admissão e deu 236. Uhum. Eu acredito que aqui vai dar uns 205, 200, vamos ver. Eles saem, os dois saem juntos aqui. É, esse daí é diferente. Ele sai, os dois já se unem em um e sai só um. Tá. Vamos testar o escape então. Bora lá. Dá o play. Dá o play, DJ. Primeira medição ali é 3 milímetros, deu 75. De novo, ele tá te judiando? Agora deu 187 aqui. Aí, ó. Vou colocar agora. Quanto? 187. 187? Mas ele tá só com 6, eu acho que ele vai chegar naquela que eu falei. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que eles já passaram esse cabeçote. E aí falaram, vamos passar agora? Tá tudo muito certinho. Se bem que... Quantos cabeçotes você já fez? Você tem ideia? Eu acho que, cara, deve ter. Poxa vida. Olha, vamos colocar aí 20 anos de trabalho. Uma média de 10 cabeçotes, 15 no mês, que eu
que eu posso ter feito? 120 por ano, 200. É, mais de 1000, né? Não, bem mais. É, então. Por aí. Nunca contei, mas... Quantos cabeçotes você falou? Eu tô chutando uma estimativa até abaixo, né? Mas uns 10 por mês, né? Uns 10 cabeçotes por mês, 120 por ano. Dá 2.400 cabeçotes. É. É isso, né? Tô bem de tabuada? Tem. O pessoal validando aqui. Olha que legal, só mostrar para vocês, enquanto ele tá lá, o processo de gravação que eles fazem. Olha que legal, que fica no cabeçote, tá vendo? Muito bacana. Um pouco a menos, 197. Tá bom, você tinha falado 200, né? É bom. Caramba, é bastante, né? É bastante para um cabeçote desse, né? Legal. E retrabalhado, o que você acha, assim? O que você imagina? Eu imagino que a gente vai conseguir. O que tá limitando a gente bastante é o comando. Então agora a gente vai ter que ver qual que é a área de passagem nesses 9 que tem de levante e o que a gente precisa para chegar no limite da área de passagem do interno da sede. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai precisar de mais levante. Porque até pro pessoal do canal do Anderson entender, cabeçote não é o quanto mais você abre do duto, não, né? Porque você tem uma zona de eficiência, depois disso provavelmente você deve perder um monte, né? E tem a parte de resistência do material também, né, Juninho? Com certeza, vai abrir demais e vai estragar. Então o que acontece? É melhor às vezes pecar por um duto um pouco menor do que um duto muito grande. O motor se comporta melhor tendo um cabeçote pequeno do que um cabeçote muito grande. Perfeito. Então a gente vai ter que fazer essas contas agora. Daí a gente vai poder te falar com mais precisão. Opa, a gente consegue chegar aqui deu 197 nos 220 com esse mesmo levante. Ou se a gente vai estar no limite e vai ter que falar com o Anderson, vamos precisar de comando um pouco maior para poder aproveitar o trabalho aqui. Legal. Ótimo. Muito bem, como num passe de mágica, já mudou o dia, já desmontaram o cabeçote, tudo no jeito. A primeira pergunta é o seguinte, vocês vão dar conta de montar isso daqui, Juninho? Olha, vamos tentar. Dá uma olhada no que tem de cabeçote aqui, ó, tudo aguardando serviço. No caso, o cliente aqui, seu Anderson Dick. Juninho, conta pra mim uma coisa, a primeira coisa. Você desmontou e aí? Você bateu o olho? Viu alguma coisa de estranho, de ruim? Não, desgaste natural, o cabeçote está super conservado. Né? Ó, a gente pode avaliar até pelas galerias de ar. As galerias estão em ordem, né? Não tem corrosão. Uhum. Né? É um cabeçote bem grande, bem bacana. A gente já avaliou onde que vai conseguir mexer para melhorar, tanto na admissão quanto no escape. Agora é só colocar isso em prática e fazer os testes de novo depois de melhorado. Uhum. Batendo o olho assim, vamos pegar, sei lá, vamos pegar o caso de um 16 válvulas de Volkswagen assim, você vê muita diferença ou de um C20XZ? Principalmente nas dimensões, né? Tá. Ele é bem maior, né? Tem um pistão maior, então consequentemente as válvulas estão bem grandes. Uhum. E o desenho do duto é muito bonito. Enfim, a tecnologia, a engenharia alemã, os caras não estão de brincadeira. Né? Que legal. Os japoneses, os alemães, aí nesse tipo de motor, eles sabem fazer. E batendo o olho assim, tem o que melhorar, você acha? Tem, com certeza. É, tipo o quê? Dá uns exemplos assim, só pra gente entender um pouquinho. Ó, de cara que a gente viu, o tamanho da válvula de escape tem 33.2. E a gente vai olhar o interno de sede aqui, tem 28. Uhum.
Então a gente já vai começar abrindo pelo menos 1 milímetro cada interno de sede de escape e redimensionando o duto inteiro. O interno de sede da admissão é legal já, mas a boca aqui é pequena, a entrada do duto aqui é muito Aqui pequena. embaixo. A gente pode ir aqui para... É verdade, né? Então a gente vai abrir da sede para lá no escape e abrir da boca do duto para cá na admissão. Esse vai ser o primeiro teste que a gente vai Entendi. fazer. E esse é um tipo de trabalho manual ou é um tipo de trabalho que você consegue fazer em CNC? Não, esse vai ser feito em CNC. Tá. CNC. Que é a máquina Combustão, que tá ali. O Jorge, dá um oi, Jorge. Estou atrapalhando a ligação no telefone dele. Desculpa. Tem a máquina aqui. Em breve tem novidade, né? Isso. Até é legal o pessoal do canal do Anderson Dick saber. Tá chegando para nós aqui uma máquina exclusiva, uma coisa muito legal e ela é específica para esse trabalho que a gente tem. Então ela é para fazer cabeçote, ela não é um CNC adaptado que a gente vai ter toda a adaptação para fazer cabeçote, né? Então ela é desenvolvida para isso e a ideia é que ela melhore muito a nossa demanda, a gente consiga aumentar a nossa capacidade de produção, né? Com certeza. Sem perder qualidade, que é o objetivo principal. Com certeza. Qualidade. Ganhar qualidade, exatamente. E aí, vamos lá, uma parte que eu vi que vocês estavam aqui na máquina, conta pro pessoal o que vocês estavam fazendo aqui. Esse é o kit de mola e prato que vem original no cabeçote. Tá. Então a gente até viu, o pratinho é resistente, é bacana, só que ele tem um sistema vou pegar aqui para montar. Ele tem um sistema dessa pastilhinha. Para regular aqui? Ela aqui. Regular. Então ela fica montada assim e essa pastilhinha vai aqui em cima. Tá. A gente pode ver que até folgado. Tudo. Isso aqui com certeza, quando o Anderson der no two-step ou deixar cortar o giro, um motor com mais potência, isso aqui vai cuspir fora. Então a gente já não vai mais utilizar isso, a gente vai utilizar a válvula direta dentro do tucho. Então vai ser a válvula encostada no tucho que vai fazer a regulagem da válvula. E a gente percebeu que o prato é bacana tudo, mas é bastante pesado. Tá. Então a gente até pesou ele aqui antes, né? Percebeu que ele tem 20 gramas. Se liga na balancinha digital. É digital essa, que você precisa da tua digital para manusear, não é? Exatamente, olha lá. Zerou? 20,5 gramas. Tá. E aí a gente fez os pratos novos, né? De titânio. Mostra o tarugo, né? Não é esse tarugo que foi utilizado, porque esse é um diâmetro menor. Até estando preso no torno ali, o diâmetro certo. Mas é um material se a gente for fazer a comparação resistência e peso, o titânio é um excelente material. E você consegue fazer aqui dentro de casa, por exemplo, isso, né? Esse é um material que a gente traz de fora, um titânio da classe 5. E a gente usina, tem as ferramentas próprias para usinar. Então... Ô Jorge, vem cá. Porque o Jorge estava contando que ele que desenhou, né? Isso. Como é que funciona? Até explica pro pessoal, para a gente saber. Vamos supor, chegou um cabeçote novo desse, preciso fazer uns pratinhos, não faço ideia. Como é que vocês fizeram? A gente tem o software ali de desenho e simulação, né? Então a gente vê ali a necessidade, a mola que vai ser usada, né? Já sabe a carga que a gente pretende usar e faz o desenho ali tudo para essa aplicação, né? Então a aplicação que o cliente necessita ali a gente já faz o prato personalizado. Né? Puta, que da hora. Vocês fizeram isso hoje? Foi feito hoje, o desenho hoje e hoje já saiu do forno aí. E aí, deu certo? Deu certinho. Dá uma olhada. Quanto pesa, Juninho? Aqui ele pesava 20,5. Tá. Esse aqui, pesou 13, né? Que a gente tinha. 13 gramas. 7 gramas a menos. É bastante. Em 20, cada... a gente tirar 7 em cada prato. Vezes 16, né? Vezes 16. O foco principal aqui até não é tanto peso, coisa, mas é resistir. Né? Imagina uma peça dessa vai lá para os Estados Unidos. Então a gente até podia ter feito mais leve, mas a gente pode perceber que ele até ficou bem robusto. É bonita, né? Com a peça... Nossa, é perfeito. Isso aqui está sobrando... Material, poderia ser mais fino. Tá. Mas a gente não quer arriscar com isso. Né? E ele encaixou perfeito, a válvula ficou onde? Aquela 8? A 8 foi guardada. A gente guardou já. Mas encaixou perfeito nas travas. E a gente não vai mais utilizar essa mola simples. A gente vai utilizar a mola dupla. Essa é a mola que ela tinha, que veio nela original. E a gente mediu lá na balança, ela tem 40 libras de mola inicial. A gente pode ir lá comparar. Vamos lá ver? Que aí é legal, porque aproveita e mostra pro pessoal como é que faz
a medição, o dinamômetro aqui. Você chama de dinamômetro mesmo? A gente chama de balança. Balança? Aqui é o seguinte, ela tem uma altura de montagem que a gente já tirou do cabeçote de 38 milímetros. Ah, Então se eu colocar aqui no 38 milímetros, é 8.1 para ser mais exato. Ó, dá 40 libras. O comando levanta 9 milímetros, ou seja, dos 38 a gente vai 40 libras inicial, quando a válvula está fechada. O comando tem um levante de 9, um comando pequenininho. 123 final. tá. Muito Pelo que você está acostumado, assim, de motor 16 válvulas, assim, multiválvulas? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Com certeza ele também não iria. Então a gente vai colocar esse kit de mola dupla, Tá. cortada. E aí a gente pode regular a altura, né? Se eu colocar nos mesmos 38, talvez ela nem alcance muita carga, né? Não, 57. Mas aí eu posso calçar ela. A ideia que a gente está tendo aqui é utilizar aí 100 libras. Uhum. De inicial. Ou seja, se a gente zerou de novo com 100 libras e vamos fechar os 9 milímetros. 200 final. E ele ainda vai ter tem a possibilidade de mais 3,5 mm de folga para a mola não fechar. Está sobrando. Então a gente vai sair de 40 libras inicial vai para 100. Bastante diferença porque com certeza o motor vai girar mais, vai receber essa pressão de turbo, né, que não tinha. Então é melhor às vezes ter excesso de carga de mola do que falta de carga de mola e flutuar e quebrar alguma coisa. Que bom. Cheguei. Exatamente, essa preocupação com a resistência é uma coisa que tem que levar em conta, né, em projeto de alta performance, né? A gente até vai calcular quanto precisa, depois a gente vai medir os comandos, ver a rampa de aceleração do comando, para fazer toda essa análise, peso de válvula, peso de como a gente ainda não tem nada que vai ser utilizado pronto, né, a gente calcula que vai usar isso, 100 libras, mas depois a gente vai chegar num número bem preciso se isso aí vai ser suficiente, se vai ser muito, né? Então... Que legal. Pesa Show de bola. Pesa o prato, pesa a mola, pesa tudo. Você gosta de pegar uns projetos novos assim? Sim, um desafio bacana, né? Bacana pra gente. Que bom. Sempre aprende, né? Sempre aprende alguma coisa. Que legal. Show de bola. Então, eles vão continuar trabalhando aqui. É isso, né? Próximos passos? Agora o próximo passo é a gente fazer as peças, válvula, fazer as válvulas, ajeitar tudo e aí a gente vai fazer esse trabalho em um dos dutos e fazer o teste de fluxo. Tá. Legal. Então, eu vou ficando por aqui, vocês vão acompanhando daí. Valeu. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tchau. Caramba, impressionante, hein? Um cabeçote original. Vocês viram, ele mediu original, já deu 238 CFM, 236 CFM a 28 polegadas na admissão e praticamente 200 CFM no escape original. Não é à toa, um cabeçote tem quase 40 anos, ou, na verdade esse motor tem 40 anos. 300 mil quilômetros não tinha, nem ferrugem, impressionante assim, ó. E o bom é o seguinte, quando brasileiro é foda, né? Desculpa a palavra, mas brasileiro dá certo, né? Tu vê, o Stumpf tá trocando as válvulas, fazendo os pratinhos, fabricando mola, cara, tudo assim, ó, sem frescura, rápido, bonitinho, muito legal. Esse é um serviço que aqui nos Estados Unidos a gente ia fazer na Proline até, só que fabricação aqui nos Estados Unidos é muito difícil, então no Brasil é muito mais fácil, as empresas são mais criativas, conseguem fazer mais rápido, conseguem se adaptar à falta de material. Nos Estados Unidos se não tem na prateleira, não dá para fazer. E aí, como também está muita matéria-prima em falta nos Estados Unidos, eles não tem, tipo assim, quero comprar válvula para esse motor, 6 semanas, 12 semanas, uma maluquice dessa. Então foi uma ótima alternativa, fiquei muito feliz. E tu vê que vale a pena mandar o cabeçote para o Brasil para fazer o serviço, não só pelo preço, por tudo, mesmo com as despesas de transporte, volta e ainda saiu mais rápido, provavelmente mais barato se fosse fazer aqui nos Estados Unidos comprando tudo. Então, muito obrigado, fiquei muito feliz de ver, obrigado Juninho, obrigado TK também por me mostrar e toda a equipe da Stumpf Cabeçotes aí por estar fazendo esse trabalho fenomenal. E eu quero ver, ainda vocês nem viram nesse vídeo, mas depois eu vou mostrar uns updates, acho que eu vou mostrar no Instagram, uns updates sobre o cabeçote, toda a usinagem que eles estão fazendo na câmera e a usinagem e uma comparação sobre esse cabeçote e uns outros cabeçotes tipo AP16 válvulas, GM16 válvulas, o próprio Cosworth do Calibra, né? Pra gente ver uma diferença. Eu tô curioso, eu pedi pro Juninho fazer um vídeo desse, eu vou botar no Instagram.
Mas agora eu vou botar um bônus para vocês, que é o seguinte: nesse dinamo de hub, esses dias nós tivemos um negócio muito insano, que foi um trator de arrancada com motor 6 cilindros. Ele quebrou o dinamômetro, digamos assim, o dinamômetro não conseguiu segurar a potência do trator, e a gente não conseguiu nem frear ele porque o dinamômetro não conseguia segurar tanto torque que tinha. Então, vou botar esse bônus agora para vocês assistir, porque eu acho que ficou bem legal e eu vou explicar um pouco disso. Assistam aí. Os caras têm um sistema hidráulico aqui. Porque é muito peso, né? Pode botar o peso que quiser nisso aqui, né? É um chapão, não é? Isso aqui? Olha só esse motor. 6 cilindros em linha, tá? Todo billet, ó. Olha aqui, ó. Olha a correia dentada aqui, ó. Com correia. É comando no cabeçote? É comando no cabeçote. 2 válvulas por cilindro, ó. Uma vela por cilindro, né? Ignição aqui, FT Spark. Olha o coletor de admissão. E aí é o seguinte, ó. Olha o coletorzão de admissão, borboleta aqui, ó. 12 injetores, ó. FT. São aqueles injetores que miram o ângulo, ó. Que nem a Opala, na verdade, assim, o injetor fica reto no ângulo aqui, só que aqui a flauta tá por baixo, ó. O regulador de pressão de combustível. São 12 de 720 libra-hora, ó. E aqui o bloco, aqui é uma capa do bloco, ó. Dá pra ver. E olha os turbos aqui, ó. São 3 turbos, ó. 3 turbos. Dá pra ver, ó. 2 em cima de 117 milímetros cada um. E um embaixo que é maior de 122 milímetros. Essa marca Hartz. E aí, olha só, é um compound, né? É um compound, então aqui dá pra ver no outro lado do motor, ó. E o detalhe, cabeçote billet, bloco billet, né? Tudo de alumínio. O motor tem 600 polegadas cúbicas, que é 10 litros, praticamente é 9,9 litros a capacidade do motor, que é regulamento. E aí, escapamento aqui, vem os dois. Um flexívelzão, um EGT que mede a pressão, deve ser a pressão aqui. Tem os EGTs aqui que tá ligado no EGT4, ó. Mas vamos olhar. E aqui é o back pressure, ó. Um tá medindo aqui, vem pra cá e vem nesse reservatóriozinho só para dar uma aliviada na pressão e vai pro sensor lá. Mas os turbos aqui é o seguinte, ó, vem o coletor de escape, ó, e vem para o primeiro turbo lá de baixo, que é o turbo, digamos o turbo da injeção, ou o turbo do motor, né, entre aspas o menor. Esse turbo ali, o escapamento dele, ó, é uma caixa quadrada aqui, ó, que vai para os 2 turbos, ó. E aí os 2 turbos estão em paralelo. Então, na verdade, esses 2 turbos, em vez de ser 2 de 117, poderia ser um de, sei lá, 150, 160 milímetros. Mas aí, como não existe turbos tão grandes, eles botam 2 em paralelo. Eles são completamente paralelo, ó. Dá pra ver bem as carcaças deles ali, ó. E aí, desses aqui, alivia pra fora nos escapamentos ali pra cima. E esses 2, ó, eles pressurizam no turbo do motor, que é, digamos, o turbo pequeno, entre aspas, só que aqui no caso o pequeno tem 122 milímetros. E aí, o escapamento, olha o wastegate deles, ó. Eles estão só com uma wastegate, que é inclusive um sistema bem mecânicozão, ó. Olha aqui é o atuador da wastegate, o sensor de posição dela, e ela abre isso aqui, digamos, para regular. Esse aqui alivia a pressão total do motor, ó, mas a relação entre as duas é praticamente total, então eles têm uma wastegate só. Normalmente teria uma outra wastegate aqui, ó, que eles até desativaram porque eles usam muita pressão. Aqui é o sensor de pressão da wastegate, ó, tá ligado aqui, que é o atuador. O damper aqui na frente. Cara, tá quente esse negócio. É impressionante, mano. E ele não tem transmissão, é tipo assim, é só uma relação com a embreagem. Agora sim, motor de Opala, não é brincadeira à parte, né? Não é um motor de Opala, mas é para quem gosta de motor de Opala, para quem gosta de 6 cilindros, isso aqui pode ser talvez o maior 6 cilindros que existe, um 6 cilindros de 10 litros, simplesmente. E detalhe, ó, acham que tem 5.000 cavalos, parece que a gente está aqui para ver, vamos ver se vai conseguir frear, porque tá muito difícil de conseguir sequer alinhar ele na pista, ali no dinamômetro, sabe? Olha o tamanho desse pneu aqui, ó, é um pneu inclusive para isso, ó, Pro Puller, é um pneu de arrancada de trator mesmo. 30,5 polegadas, que é a metade, então ele tem 61 polegadas de altura, ó, por aro 32.
Aro 32 isso aqui. Vamos dar uma olhada agora como é que esse negócio anda aí, vocês vão ver o negócio acelera forte mesmo aí. Show de bola. Encheu agora? Encheu 45 PSI agora. 3 kg de pressão. A gente estava olhando o logger agora ali. O dinamômetro não segura, na verdade. Ele tem muito mais torque que o dinamômetro consegue segurar. Então eles tiveram que literalmente usar o freio para segurar, digamos, a roda ali, assim, segurar, ajudar o dinamômetro com o freio do trator mesmo. Chegou a entortar os discos de freio. E pelo consumo a 3,5 kg, 4 kg de pressão de turbo, que é o que deu aqui, deu mais ou menos 3.700 cavalos, o estimado, assim, que pelo consumo de combustível, pelas condições. Então, o negócio é forte. Imagina um 6 cilindros com 3.700 cavalos a 3 kg que anda com bem mais que isso. É violento o negócio. O que acharam do trator de arrancada? Incrível, né? É impressionante. Deixa nos comentários aí se vocês já tinham visto alguma coisa desse negócio. Eu nunca tinha visto pessoalmente, ainda mais um motor de Opala, digamos assim, meio roubadinho ali, 600 polegadas cúbicas, que dá 10 litros, com mais de 8 quilos, 10 quilos de pressão de turbo, compound, com 3 turbos acelerando. É violentíssimo o negócio. É de impressionar mesmo aí. Show de bola. Vamos voltar pro conteúdo normal aí. Assistir o trator aí, impressionante, né? Inacreditável esse negócio. Achei que ia ficar legal botar esse trecho aí mesmo. Bom, mas esse foi um episódio diferente. Era uma maneira de mostrar o andamento do projeto da Mercedes. Eu estou muito empolgado, a gente está muito impressionado com a qualidade do carro, do chassi. Eu vou fazer um outro episódio para mostrar as outras coisas que estão chegando, as peças do projeto, e antes de a gente estar montando ele mesmo, que eu espero que seja em breve. Mas eu quero deixar um agradecimento especial para todo mundo que está me dando uma mão muito forte nesse projeto. É um projeto diferente, é um trabalho muito mais trabalhoso. Vocês viram a quantidade de esforço que teve para tirar a tinta, para lixar. Eu quero agradecer em especial o Mano, o Ezequias João. É um cara 10, assim, um amigo de tantos anos, que é um cara, não é para tudo. O Mano é um cara 10, um cara que pega qualquer bronca e assume. O Maurino Júnior, que olha, para vocês virem aí um pouco do trabalho dele hoje, mas vocês vão ver com mais detalhes. O Maurino pinta capacete, faz pinturas especializadas e ele está assumindo esse carro para fazer um projeto assim único, a pintura. Eu não falei sobre a cor, né? Vocês não sabem na cor que a gente vai pintar. Se vocês quiserem deixar um palpite da cor, podem deixar, mas a gente ainda está decidindo, a gente está vendo o que a gente vai fazer e eu quero que seja uma coisa muito especial. Quero deixar um agradecimento também ao Sérgio, amigo do Mano, o Marcelo Pires e o Yuri, que também estão toda hora envolvidos ali, vocês viram como eles são de Orlando. Então, turma de Orlando aí, muito obrigado, vocês estão 10 aí ajudando nesse carro. Eu acho que vai ser um projeto muito especial. Então, obrigado aí a todos vocês, obrigado por ter mandado os vídeos, eu estou louco para acompanhar. Espero que logo esse carro esteja aqui na oficina da Feutec para a gente poder fazer a montagem dele e funcionar. Vamos ver quantos HP vai dar, vamos ver. Ou seja, tem 1 milhão de coisas para fazer. Esse é o maior projeto que eu estou fazendo aqui, já fiz aqui nos Estados Unidos e eu espero que seja o mais especial. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Ficamos até o próximo. Tchau.